Pessoal, nas reações aqui que a gente chama de dupla troca, ela também tem o mesmo sistema, né? Ela vai ter um mecanismozinho aqui, padrão. Então você tem aqui, ó, AB mais CD, aí vai produzir aqui o seguinte, AD mais CB. O que é que você observa? Que A se agarrou com D, B, ó, se combinou aí com o C. Então houve um mecanismo que a gente chama aqui de dupla troca. Então, para que isso ocorra perfeitamente, a gente tem que entender o seguinte: só é possível uma reação de dupla troca porque geralmente ele produz algo que é, às vezes, menos solúvel, às vezes ele procura algo, se for, por exemplo, ácidos ou bases, então ele vai sempre produzir algo mais fraco do que o original. Isso quer dizer que se você tiver, por exemplo, dois sais mais solúveis, então os produtos numa dupla troca vão ser menos solúveis. Se você tiver dois ácidos, por exemplo, eles são mais fortes, os produtos vão ser mais fracos. Outra coisa é que se eles forem com ponto de ebulição maiores, eles vão produzir um composto mais volátil. A gente vai trabalhar um exemplozinho disso daqui. Então, o exemplo padrão para uma dupla troca estão nas reações entre um ácido mais uma base, produzindo sal e água. Aí a gente diz, como seria um exemplo disso? Vou colocar aqui um exemplo. HCl mais NaOH, que vai produzir, né, esse ácido com essa base, vai produzir um sal, que é o NaCl, mais H2O. Aqui a gente pode analisar onde está o mecanismo. Se você observar, o ácido libera hidrogênio, a base hidroxila. Então, ó, isso vai formar a água e esse daqui vai formar quem? O sal. Então, houve uma dupla troca. Você vê que quem estava antes com o cloro era o hidrogênio, agora é o sódio. Quem estava com a hidroxila era o sódio, quem está com a hidroxila agora é o hidrogênio. Então, houve uma dupla troca nesse mecanismo. Então, quando é que ele fala o menos solúvel? Vou dar um exemplozinho disso daqui, bem prático. Ó. Você pega esse sal, por exemplo, o sulfato de sódio, meio aquoso, mais o cloreto de bário, BaCl2. Isso daqui vai produzir, ó, 2NaCl aquoso e um deles, ó, sulfato de bário. Então eu tinha aqui uma produção de um sal que é menos solúvel. Então eu posso trabalhar o seguinte: por que isso vai forçar? Como ele é menos solúvel, a tendência disso é que isso se precipite. Isso vai ficar no fundo do recipiente. Então esse fato de produzir menos solúvel, ele força a reação a acontecer. Outra coisa, quando a gente fala de um ácido mais forte ou mais fraco, a gente pode lembrar essa questão de uma reação envolvendo, por exemplo, dois ácidos. Então eu posso ter uma reação entre dois ácidos e eu vou formar, por exemplo, um ácido mais fraco, que seria, na verdade, eu teria que observar essa questão de se é um hidrácido, se é um oxiácido. Então eu poderia sim ter essa solubilização. Um produto mais volátil, aí você diz, o que seria um produto mais volátil? Vou dar um exemplozinho disso daqui. Você tem, ó, um ácido volátil, por exemplo, HCN. Ele é um ácido, ó, volátil. Quem é menos volátil? A gente teria que observar o seguinte: ser menos volátil significa ter uma maior atomicidade. Aí você diz, como assim uma atomicidade? Quanto maior a quantidade de átomos, mais fixo vai ser o ácido. O que quer dizer ser mais fixo? Teria um menor ponto de ebulição. Por exemplo, ó, H2SO4 e HNO3. Se você contar os átomos, você vai ter 4, 5, 6, 7 átomos aqui.
Se você contar aqui, ó, 3, 4, 5 átomos. Então, se eu perguntar a você quem é o mais volátil, HNO3, ele é mais volátil. Aí você diz por quê? Porque ele tem menos átomos. Então, ele pesa menos, consequentemente, ele vai ter aí uma volatilidade maior. Então, a maneira prática da gente identificar é contando os átomos. Então, para acontecer uma dupla troca, geralmente a gente vai formar alguém menos solúvel do que o anterior, alguém mais fraco ou alguém mais volátil. Então, a gente começa a observar, só é você dividir aqui as moléculas e você vai observar quem foi que trocou com quem. Por exemplo, o sulfato estava com sódio, o sulfato está com bário. Cloreto estava com bário, o cloreto está com sódio. Então, isso é uma reação de dupla troca. O que é que geralmente a gente trabalha com essa questão das reações? O mecanismo de classificação. O mecanismo de classificação é a parte que mais cai aí, que mais eles cobram esse mecanismo, se ela ocorre ou não, e classificar. Ah, se trata de uma reação de decomposição, uma reação de adição, uma reação de dupla troca. São esses mecanismos que você precisa saber para estar antenado aí no mecanismo. Então, pessoal, as reações inorgânicas fica por aí. Eu acho que é o importante que você tenha que dominar e entender aí nessas coisas. Até a próxima.